Romanos 12, 9 a 16. Diz assim o texto de Romanos 12, 9 a 16. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Eu já lhes disse que Paulo agora está numa seção da carta que ele está falando sobre vários tipos de relacionamentos. No verso 1 e 2 desse capítulo, ele falou sobre o nosso relacionamento com o próprio Deus. O que Deus exige de nós para reconhecermos a sua vontade e andarmos na sua vontade. No trecho a seguir, de 3 a 8, que nós vimos na semana anterior, ele fala sobre o nosso relacionamento conosco mesmo. O nosso relacionamento com o meu ser. E como nós nos portamos diante do Evangelho e dos dons. E para que Deus nos dá dons? Nos 2 últimos domingos nós tratamos sobre isso. Agora, Paulo, na verdade, a sessão é maior, ela seria do 9 ao 21, só que a gente divide didaticamente, porque senão seria muito pesado para os irmãos, porque Paulo está falando agora do nosso relacionamento dentro da igreja, entre irmãos, e depois, do verso 17 a 21, ele vai falar do nosso relacionamento com os nossos inimigos. Eu já lhes disse também que Romanos 12 e 13, eles são muito, aliás, Romanos 12, de 3 em diante, é muito parecido, muito equivalente a 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e capítulo 13. Porque ele fala dos dons, e depois, a seguir, ele fala do amor, o grande hino do amor, que é 1 Coríntios 13. Eu queria, inclusive, que você olhasse comigo rapidamente. Eu sei que muitos irmãos mais antigos no Evangelho conhecem esse texto de cor e salteado. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Até aí. Meus irmãos, o conceito de amor talvez seja o conceito mais cantado, mais declamado,
mais proferido ao longo de toda a história da humanidade. Muito já se falou do amor. E nós vemos hoje em dia, inclusive, esse amor sendo expresso de muitas maneiras. No entanto, há uma distorção a respeito do que é realmente o amor. E nós só podemos recorrer ao amor de Deus, à palavra de Deus, para sabermos verdadeiramente o que é o amor. Porque senão nós seremos ou iludidos ou enganados e nos envolveremos com conceitos seculares a respeito do que seja o amor. O próprio Jesus, ele colocou o amor a Deus e aos outros no centro da sua ética da nova aliança. Nós lemos os dois textos aqui para que vocês pudessem lembrar disso. Para Jesus, o amor a Deus e o amor ao próximo, eles resumem toda a lei e todos os mandamentos. Agora, os apóstolos, raramente eles chamam seus convertidos para amar a Deus. Interessante isso. Preferindo falar de fé e obediência. E por que eles fazem isso? Porque eles querem nos mostrar que quando você anda em fé e em obediência, você está realmente amando. E é o que o Senhor Jesus Cristo disse. Se nós dissermos que amamos e não obedecemos a Deus e não temos confiança em Deus, se nós não obedecemos a palavra de Deus, nós estamos mentindo. Agora, esses apóstolos, eles seguem Jesus quase ao pé da letra, ao fazer do amor por outras pessoas o foco central das suas exortações. Vocês querem ver? Romanos 13, de 8 a 10, eu não li. Aliás, desculpa, Romanos 13 eu não li. 13, de 8 a 10, ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ainda, 1 Coríntios, nós lemos, eu acabei de ler para os irmãos, Gálatas, capítulo 5, versos de 13 a 15, nos diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Servi aos irmãos com amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quando nós não praticamos o amor, nós estamos destruindo. Ainda, Colossenses 3,14. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 14, ele nos diz assim: acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. É aquele que une a perfeição. É o amor. Ainda em Tiago, capítulo 2, verso 8. Tiago, capítulo 2, verso 8. Ele nos diz: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. E, finalmente, 1 João, capítulo 2, de 9 a 11. Não que eu esgotei todos os versículos que falam de amor, mas só para nós aqui, só para ilustração nossa. 1 João, capítulo 2, de 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. No entanto, essa ideia de amor, meus irmãos, ela pode ser uma ideia muito vaga. O que é realmente amar?
Como que nós realmente exemplificamos? Como a gente faz isso se tornar material? Como que a gente realmente demonstra amor? E o que Paulo está fazendo nesse texto é especificar alguns comportamentos, veja, atitudes, que manifestem um amor sincero. É disso que o texto de Romanos está nos falando, Romanos capítulo 12, que eu peço que você volte a ele, tenha os seus olhos fixos nesse texto tão importante. Ele começa dizendo, o amor seja sem hipocrisia. Esse verbo que foi colocado aí, o ser, seja, sempre, seja, ele na verdade não tem no original. É como se Paulo estivesse colocando aqui um título. O amor deve ser sincero, é isso que ele quer dizer. Agora, interessante que essa palavra sincero, ela é a palavra, preste atenção nessa palavra, anipócritos. Anipócritos. Por que essa palavra? A palavra para um ator grego, na antiguidade, aquele ator que representava no palco, a palavra era Hipócrates. Hipócrates. Hipócrates era o cara que fazia uma atuação no teatro. E durante um bom tempo o teatro grego usavam máscaras. Quando ele diz que o amor deve ser sincero, ele está nos dizendo, o amor não pode ter máscaras. O amor tem que ser anipócrites, ou anipócritos. Não deve haver falsidade no amor. Meu irmão, se ele está dizendo isso, e nós sabemos pela nossa experiência de vida, que uma das coisas mais comuns é nós vermos muita gente tendo uma atitude de amor hipócrita. Um amor falso, um amor que realmente é uma representação. No ambiente de trabalho, a gente vê isso constantemente. As pessoas, às vezes, têm atitudes cordiais com os colegas de trabalho, elas têm atitudes cordiais com o patrão, com o chefe, com o supervisor ou com o empregado, mas simplesmente para manter uma convivência. Mas por dentro, elas estão querendo o mal do outro, querendo destruir o outro. Fofoca, mexerico. Muitas vezes nós, dentro do nosso coração, queremos destruir o outro, enquanto por fora nós estamos manifestando este amor hipócrita. Esse amor não sincero. A própria palavra sincero, do nosso português, ela vem do latim, que é sincera. E por que isso? Porque as máscaras dos atores de teatro, muitas vezes eram feitas de cera. Então, as duas palavras, tanto no grego como no latim, estão dizendo a mesma coisa. O amor não pode ter segundas intenções. O amor tem que ser realmente claro. Nós não podemos encenar o amor, meus irmãos. E essa primeira expressão que Paulo está usando, ela poderia ser o título daquilo que ele vai falar a seguir. O amor sincero. Como que o amor sincero se revela? E é interessante que logo a seguir ele diz, detestai o mal, apegando-vos ao bem. A palavra detestar aqui é odiar mesmo. E você poderia achar estranho, mas o próprio texto que Paulo fala que nós temos que ter um amor sincero, ele está falando que você tem que detestar o mal. Meus irmãos, se você ama alguém, e você vê alguma coisa, ou outro alguém, ou qualquer coisa, atingir aquela pessoa, o que você vai fazer? Você vai tentar destruir aquele fator que vai afetar o objeto do seu amor. Deus também odeia. Às vezes nós lemos alguns textos no Antigo Testamento e nós ficamos, às vezes, chocados no século 21. Como? Deus odeia? Sim, Deus odeia. Deus odeia o mal.
Deus odeia o pecado. Deus odeia qualquer coisa que fira os seus amados. Deus vai trazer juízo sobre este mundo, porque este mundo se torna inimigo do seu povo. Então o próprio Paulo está dizendo, nós temos que detestar o mal, aborrecer o mal, ter repugnância pelo mal. Essa é a palavra que ele está dizendo. Repugnância, não podemos aceitar o mal. Meus irmãos, como que eu posso ler uma notícia de alguém que fez um mal terrível a outra pessoa e eu posso ser indiferente a isso? Então eu tenho também que me revoltar e me indignar a respeito dos males que se fazem na sociedade. Detestar o mal, aborrecer, ter pavor do mal. Eu não posso conviver com o mal. E apegando-vos ao bem. A palavra apegar aqui, ela é como se dissesse assim, colar. Ela, inclusive, em alguns outros textos, tem a conotação sexual do homem com a mulher. É uma ligação profunda, íntima. Então, apegue-se ao bem, grude no bem. Essa é a ideia. Não só você deteste o mal, mas grude, tenha um relacionamento íntimo com o bem, procure o bem dos outros, procure o bem da cidade onde você mora, procure o bem do bairro onde você mora, procure o bem dos seus vizinhos, procure o bem dos seus irmãos. Aqui está falando num contexto de igreja. Apegue-se ao bem, meu irmão. Logo a seguir ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aqui é interessante porque ele usa duas palavras. A primeira é filostorgo, que é o amor entre família, família da carne mesmo, principalmente entre pais e filhos. Então, quando ele diz aqui, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros, ele está falando assim, irmãos na igreja, tenham consideração pelos você tem pelos da sua própria casa, da sua própria família. Filostorgos é esse amor que nós temos dentro da nossa casa, ou pelo menos deveríamos ter. Quando nós amamos os nossos filhos, e quando você ama o seu filho, o que você quer dar para ele? O melhor. Você quer protegê-lo, você quer levá-lo aos melhores lugares, às melhores condições, você quer o bem do seu filho. Normalmente é isso que os pais fazem. É o que encontramos na maioria das famílias, na grande maioria das famílias. Então ele está dizendo assim que vocês devem amar cordialmente, esse amor entre família, de pais para filhos, também ame com amor fraterno, o Filadélfia. O amor entre os irmãos deve ser o mesmo amor que nós temos dentro das nossas famílias. Meus irmãos, quantas vezes eu já ouvi e vi e presenciei pessoas dizendo assim, olha, até certo ponto eu tolero algumas coisas na igreja, até certo ponto eu compreendo algumas coisas, mas quando passa de um determinado limite, eu largo tudo, eu abandono, eu sigo em frente, porque o importante sou eu e a minha família. Esse texto aqui está dizendo que não deve ser esse o pensamento nosso. Que nós devemos amar os irmãos que estão aqui, que não nasceram na mesma casa, que nós não moramos juntos, mas nós devemos amar esses irmãos como amamos os da nossa própria casa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Exatamente esse ensino. Não há uma dicotomia, nós somos uma coisa em casa e somos uma outra coisa na igreja. Não deve ser assim. E eu sei que isso nem sempre é fácil. E às vezes nós somos frios e nós somos pouco interessados na vida dos irmãos da igreja. Às vezes pouco queremos participar da vida da igreja. Desprezamos as várias reuniões e nós aqui temos poucas. Nós temos poucas reuniões durante a semana. E muitas vezes nós desprezamos isso porque consideramos que talvez não seja tão importante saber da vida do irmão, orar pelo irmão, cuidar da vida do irmão, telefonar para o irmão durante a semana.
se importar com as situações das famílias. Mas é isso que Paulo está nos ensinando. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa expressão aqui ela é muito importante. O que é honra? É quando você considera uma vida preciosa, valorosa. E o conceito aqui está ligado àquilo que nós fomos criados. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, irmão, quando você olha para alguém dentro da igreja, quando você olha para um irmão na fé, e o contexto é sempre esse aqui, você tem que se lembrar, por favor, lembre-se disso, aquele irmão para quem você está olhando, ele foi criado à imagem e semelhança do Criador, do Deus único. Então, aquele meu irmão, ele tem que ter uma vida que para mim é preciosa. Eu tenho que levar ele em conta. Eu tenho que honrá-lo. Eu tenho que colocá-lo de uma forma muito especial na minha própria vida. Todos os irmãos. Porque, de certa forma, ele está refletindo a imagem do próprio Deus. Por isso ele diz honrar uns aos outros. E eu não sei se você já percebeu nesse trecho, quantas vezes aparece a expressão uns aos outros. O próprio Senhor Jesus Cristo, num dos textos que nós lemos, ele nos diz, se vocês tiverem amor uns para com os outros, vocês vão mostrar que vocês são meus discípulos. Meus irmãos, nós podemos ter todo o conhecimento do mundo, nós podemos ter a melhor teologia, nós podemos até ser pessoas muito simpáticas, nós podemos ter todos os recursos financeiros, mas se nós não tivermos amor, a palavra de Deus diz que nada disso adianta. Não tem como você ser cristão, meu irmão, fora da igreja. Não existe isso. Não existe o crente desigrejado. Não existe o crente que não tem compromisso com os seus irmãos da igreja, porque você não está compreendendo o evangelho em algum lugar, em algum ponto. Porque é isso que a palavra de Deus está me escancarando aqui. Olha o que ele diz mais. No zelo, não sejais remissos, ou não sejais preguiçosos, não sejais vagarosos. A pergunta é, zelo em relação a quê? E a maioria dos comentaristas que eu li, eles dizem que esse zelo é o zelo à adoração. Adore ao Senhor, meu irmão, com zelo, com cuidado. Não seja preguiçoso na adoração ao Senhor. E olha que coisa interessante. Sede fervorosos de espírito. É bastante íntima a ligação entre essas duas frases. Esse fervoroso de espírito é uma frase difícil de traduzir. Como se ele estivesse dizendo assim, pegue fogo pelo Espírito Santo de Deus. Entre numa fornalha cheia do fogo do Espírito de Deus. Não sejais, meus irmãos, zelosos pelas coisas do Senhor de forma relaxada, de forma preguiçosa, de forma desleixada. Seja frequente, seja permanente. O que é interessante é que talvez já na época de Paulo, e ele sabia porque ele conhecia a igreja de Corinto, talvez muitos irmãos ali fossem realmente muito zelosos, muito fervorosos na sua fé, só que eles estavam tendo um fervor, um amor exacerbado, mas sem entendimento, sem servir ao irmão, sem servir à igreja. Então, aqui na última frase desse texto, dessa linha, ele diz assim, servindo ao Senhor. Então, quando você cultua a Deus com zelo, quando você cultua a Deus com paixão, quando você cultua a Deus com o fervor do Espírito Santo, você tem que pensar que isso é para servir ao Senhor. Não é simplesmente um fanatismo. Você tem que ter um fervor mais controlado, um fervor com direção, um fervor que te leve ao serviço.
No verso 12, ele nos diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Ou seja, ele está dizendo para nós, a sua alegria está na esperança do retorno do Senhor. Quando você tem os olhos e o seu coração vivendo na esperança da volta do Senhor, você se regozija nisso, você se alegra, você tem esperança. Você está na expectativa da volta do Senhor. Você tá guardando isso, meu irmão? Que o Senhor está voltando? Nós não sabemos se é amanhã, se é daqui 1000 anos, mas Ele está voltando. Agora, é interessante que logo a seguir ele diz, enquanto vocês esperam, enquanto vocês se alegram nessa esperança, vocês vão ter tribulação e vocês vão ter que passar perseverantemente na oração. Ou seja, tenham paciência enquanto vocês esperam. Não é fácil viver nesse mundo sofrendo perseguições, sofrendo uma série de desventuras, de fracassos, enfrentando doença, enfrentando a velhice, enfrentando a solidão, enfrentando o abandono. Não é fácil. E ele está muito ciente disso. E ele está dizendo para mim e para você, regozijem-se nessa esperança, mas tenham paciência. Vocês vão passar por tribulação. Enquanto vocês esperam, vocês vão ter tribulação. Agora, além de ele dizer, vocês perseverem na oração, sejam perseverantes, sejam constantes na oração, por que ele está dizendo isso dentro de um contexto de relacionamento, meu irmão? Porque você não tem como servir ao seu irmão, você não tem como amar o seu irmão, se não for da perspectiva da eternidade. Se você não estiver aguardando a volta do Senhor, se você não estiver tendo paciência na tribulação, se você não estiver perseverando na oração, você também não vai estar nem aí com o seu irmão. Você não vai demonstrar nada pelo seu irmão. Você vai ser uma pessoa assim, inerte, uma pessoa que não se relaciona com ninguém, não se preocupa com ninguém. Esse texto, esse versículo, ele pode estar nos dizendo também que esse amor que o Senhor enche o nosso coração é o mesmo amor que você vai ter pelo seu irmão. Que você vai orar por ele. E o seu irmão, às vezes, está passando por uma tribulação e você não está passando. E você, muitas vezes, vai ter que sustentar o irmão naquele momento. E ele vai falar sobre isso logo a seguir. Verso 13. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Você vê que as coisas têm ligação. Compartilhe as necessidades dos seus irmãos. O seu irmão pode estar necessitando de uma palavra de consolo, de exortação, de encorajamento. Talvez ele esteja precisando de uma cesta básica. Talvez ele precise realmente de um apoio em alguma área da sua vida. Talvez ele precise de uma amizade. Irmãos, nós temos recebido alguns visitantes aqui. Nós tivemos essas 2 últimas semanas a presença do Eduardo e da Camila. Nós temos a nossa outra Camila, aquela que vem da Igreja Metodista da Bahia. Maricélia veio da Igreja Presbiteriana da Bahia. E outros. Quando foi que você realmente se importou com uma dessas pessoas? Quando você realmente pensou assim, puxa vida, uma pessoa vir, às vezes de outro contexto, de outra igreja, de outro estado, de outra cidade, e vir numa situação de pandemia como essa, às vezes sozinho, sem ter com quem conversar, sem ter com quem compartilhar. Será que você algum dia teve essa sensibilidade de se preocupar com uma pessoa dessas? Você pegou o telefone, o WhatsApp, você ligou para ela durante a semana? Quantos? Quantas vezes você fez isso, meu irmão? Agora, se você não faz essas coisas que são básicas,
Como é que você vai compartilhar a necessidade? E é interessante que compartilhar, essa palavra compartilhar, ela vem da palavra que a gente conhece muito, através, até tem alguns conjuntos de música evangélicos hoje, koinonia. Koiné. É termos as coisas em comum. É compartilharmos realmente as coisas com os irmãos. E vez ou outra, meu irmão, você vai ter que compartilhar alguma coisa sua, algum bem seu, o seu carro, talvez o seu dinheiro, talvez um bem seu, talvez o seu tempo. Compartilhe com os irmãos as necessidades. Tenha koinonia. Tenha as coisas em comum com seus irmãos. E aqui ele não está falando de comunismo, não. É conforme as necessidades. E logo em seguida ele diz, praticai a hospitalidade. Em algumas versões está seguir a hospitalidade. Sabe por quê? Naquela época, não tinha hotéis, pousadas e motéis de beira de estrada, não o motel como nós conhecemos no Brasil, mas em outros países, que são aquelas estalagens, pousadas, que as pessoas poderiam se hospedarem quando estavam em viagem. Então, por exemplo, os pregadores cristãos, muitos evangelistas, muitas pessoas que saíam dos seus lugares para evangelizar em outros lugares, eles não tinham condições de ficar hospedados em hotéis, meus irmãos. Era algo caro, tinham muito poucos, e eles eram muito distantes uns dos outros. Você não tinha uma rede hoteleira, você não tinha pensões, você não tinha aquilo que nós temos hoje. Então, o que ele está dizendo é que muitos irmãos deveriam estar recebendo em suas casas esses pregadores, essas pessoas que estavam precisando de uma casa, de um abrigo. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que têm praticado esse dom, inclusive comigo. Quantos irmãos aqui sempre se preocuparam? Puxa vida, você tem que voltar para casa à tarde para depois voltar de novo. Você não quer ficar na minha casa? Você fica em casa, você almoça aí, você dorme aí. E eu amo essa dedicação de alguns irmãos. Compartilhar as necessidades e praticar a hospitalidade, meus irmãos, é colocar o amor em prática. Nós cantamos hinos belíssimos aqui, tanto do conjunto de louvor, como os hinos do nosso inário. E nós falamos de amor. E quantas vezes nós colocamos alguém dentro da nossa casa? A minha esposa tem um dom de amar pessoas impressionante. Ao longo de muitos anos, lá na nossa casa, nós abrigamos muitas pessoas. Nós tivemos pessoas que ficaram lá hospedadas na nossa casa mais de um ano. E em épocas difíceis, irmãos. Muito difíceis. Não foram épocas fáceis. E a minha esposa, sempre que via alguém com problema, ela ia conversar com essa pessoa, ela se identificava, e ela dizia, não, vem para casa. Ela conversava comigo, evidentemente, e falou, Pedro, a gente precisa trazer essa pessoa para casa, ela está passando necessidade. E eu, às vezes, falo assim, meu Deus, as despesas já são tão altas. 3 filhos, Flávia. 3 filhos comendo como o Daniel come hoje. Como que nós vamos trazer mais gente para cá? E às vezes não era um só, não, às vezes eram 2. Quantos casais moraram na minha casa? Mais de um ano. Porque estavam passando por diversas necessidades. Esses dias atrás eu estava conversando com Beth, e tinha alguns que eu nem lembrava mais. Nós hospedamos muita gente em casa. Praticar a hospitalidade, ver a necessidade do outro, meu irmão, é a demonstração de que realmente você entende o Evangelho e o amor. Lembre-se, a cabeça de todos esses textos é Romanos 12, 1 a 2. E lembre-se que a motivação para Romanos 12, 1 a 2, são as misericórdias de Deus reveladas no Evangelho.
Então, como é que você pode demonstrar realmente que você compreende o Evangelho? Quando você pratica o amor, dessas formas que Paulo está nos relatando. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É meio estranho estar esse texto aqui, porque ele está falando do amor entre os irmãos, dentro da igreja. À primeira vista, você fala, parece que ele já está adiantando o assunto do 17 ao 21, que vai falar do nosso relacionamento com os inimigos. Mas sabe o que ele está dizendo aqui, meu irmão? Que mesmo no ambiente da igreja, você vai ter pessoas que talvez vão te perseguir. Quem é crente há mais tempo aqui, sabe do que eu estou falando. Talvez aqui você nunca tenha tido essa experiência, porque é uma igreja pequena, poucos membros. Mas em igrejas maiores, onde você tem cargos a exercer, quando você tem mais coisas acontecendo, você, vez ou outra, pode ser perseguido por um irmão. Eu fui perseguido por um irmão na fé, no meu ambiente de trabalho, onde eu trabalhava. E era um irmão meu, até hoje é. De uma outra denominação, não importa, poderia ser presbiteriano, não tem problema nenhum. Eu sei como funciona isso. E ele está dizendo, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Ou seja, ele está falando mal de você, fale bem dele. Procure o bem da pessoa, fale bem dele para os outros. E quão difícil é isso, não é, meu irmão? Quantas vezes nós nos pegamos, às vezes, criticando os outros, falando mal dos outros? Quantas vezes a gente é tentado a fazer isso? Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem, mesmo dentro da igreja. O verso 15, ele é estranho, porque ele nos diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas ele está falando de sentimentos. Como é que você pode se alegrar com quem está alegre e chorar com quem chora, se você não está sentindo a mesma coisa? Se você não está experimentando as mesmas coisas que o outro está experimentando? A ideia aqui é a seguinte, meu irmão. Você vai se identificar com o outro a partir do momento que você compreender o Evangelho. Você pode pensar assim, Deus, como que eu fui objeto do seu amor? Eu nunca mereci o amor de Jesus. Eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa complicada, eu sou uma pessoa teimosa, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa orgulhosa. Sei lá como você se identifica. Eu não sei quais são os pontos que você olha para si mesmo e fala assim, como eu posso ser dessa forma e Deus me amar? Isso é que vai fazer, essa meditação, esse pensar no Evangelho, é que vai fazer você se identificar com o seu próximo. Vai fazer você, quando Thomas estiver se alegrando por uma conquista, você encostar no Thomas e falar, puxa vida, Thomas, que legal que isso aconteceu com você. E às vezes isso se torna difícil quando, por exemplo, aquilo que o Thomas está conquistando era aquilo que você gostaria de ter, e não tem. Nem sempre o mais difícil é chorar com os que choram. Às vezes é mais difícil se alegrar com aqueles que estão alegres, com aqueles que estão recebendo bênçãos. Porque nós somos tão egoístas, meus irmãos, nós olhamos tanto para nós mesmos, que quando um irmão recebe uma grande vitória, a gente fica meio ali no quietinho, meio enciumado. Por que deu para o irmão e não deu para mim? Eu queria tanto aquela bênção que aquele irmão teve. Alegrar-se com os que se alegram, ou chorar com aqueles que estão chorando, parte da ideia de que você está praticando o Evangelho. Que você é consciente de que você foi alvo do amor de Deus por você, e você não tinha nada de bom para Jesus ter amado você. Isso faz com que você comece a se identificar com o seu irmão, com o seu próximo. Não lhe afasta das pessoas. Meu irmão, eu tremo quando eu encontro pessoas crentes
que dizem assim: eu vivo a minha vida de fé no individualismo, na particularidade, eu vivo em casa. Eu vivo a minha vida de fé em casa. Eu leio a minha Bíblia, eu oro, eu até assisto alguns cultos pela televisão. Ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Eu sei que nós devemos usar as mídias sociais para propagar o Evangelho, para facilitar a que muitas pessoas que não podem realmente sair de casa, a terem acesso à palavra do Senhor. Eu sou totalmente favorável à tecnologia, mas tem muita gente confundindo as coisas. Tem muita gente achando que pode ser crente diante de uma televisão, de uma tela. Não pode, meu irmão. Ser crente é isso aqui. Isso aqui é decorrente dos 11 capítulos anteriores. Se você não conhecer o Deus que se revela no Evangelho, o que Deus fez por você, você não vai ter amor nenhum. Você pode até cantar sobre o amor. Você pode até fazer poesia sobre o amor. Mas você não vai praticar o amor. Você talvez até confunda o amor com o amor romântico, com o amor dos filmes, com o amor das novelas, com o amor da mídia, com o amor do nosso século, com o amor homossexual, com o amor das feministas, com o amor de qualquer ideologia que está correndo por aí. Mas quem define amor é Deus, na sua palavra, não somos nós. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ou seja, tenham unidade. Sejam unânimes, tenham a mesma alma. Ânimos. Vem de alma. Tenham a mesma alma. Tenham o mesmo foco. Caminhem na mesma direção. Estejam falando as mesmas coisas. Estejam mesmo vocês sendo diferentes, mesmo sendo pessoas diversas, mas tenham o mesmo foco, a mesma ação. Isso demonstra amor. Isso é a prática do amor. E é muito interessante, porque logo em seguida ele diz: em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A palavra humilde aqui é uma palavra que pode falar não só de pessoas humildes, mas com coisas humildes. Meus irmãos, quantas vezes nós encontramos pessoas que se ensoberbecem, são soberbas, são snobs. Ah, não, o meu nível intelectual é muito acima, eu não posso me relacionar com um irmão da igreja que nem sabe ler e escrever. Um irmão pobre de Marré-Gessé. Ah, eu fico meio assim, eu não sei me relacionar. Condescendei com o que é humilde esteja preparado para viver com pessoas muito, muito, muito abaixo da sua condição social, intelectual, financeira. Ele pode não ser tão cheirosinho como você é, ele pode não vestir as mesmas roupas bonitas que você veste, talvez ele não tenha os mesmos sonhos de consumo que você tenha. Mas quando nós não conseguimos conviver com pessoas muito simplórias, tem algum problema dentro de nós. O Senhor Jesus foi o maior exemplo disso. Ele saiu da sua glória para viver no meio de nós, pobres, miseráveis pecadores. Essa discriminação, meus irmãos, ela tem várias cores. Tem várias formas. Às vezes nós nos achamos até mais espirituais do que outros. Não, eu sou mais espiritual. Eu sou mais correto. A minha vida deu muito certo. Então eu tenho dificuldade de me relacionar, às vezes, com aquele irmão novo na igreja, que não tem a mesma fé que você, não tem a mesma experiência, não tem um monte de coisa que você não tem. E você discrimina, você separa. Não sejamos snobs, é isso que Paulo está dizendo para nós. Em nenhum sentido. Não é só financeiro, não. Não é só dinheiro, não.
Eu vejo, às vezes, as pessoas intelectualmente snobs. E, finalmente, ele diz, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Lembra de Romanos 12, verso 3? Não pense sobre você mesmo, além do que convém. Ou seja, não fica olhando para você e fala assim, não, eu tenho toda a sabedoria, a minha família, você não conhece a minha família, eu venho de uma família, olha, maravilhosa, a minha família tem toda uma tradição, seja financeira, seja de poder. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Todas essas práticas, meus irmãos, elas estão demonstrando o que é realmente viver o amor, praticar o amor. Isso é amar. Assim como Deus disse que nos ama e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você precisa demonstrar o seu amor através dessas práticas. Não adianta você falar que ama, se você realmente não pratica o amor. Conclusão. Que quadro impressionante do amor cristão esse que Paulo nos dá. O amor, ele tem que ser sincero, sem hipocrisia. Ele tem que ser sensato, afetuoso, respeitador. Ao mesmo tempo, esse amor tem que ser entusiasmado, tem que ser paciente, tem que ser generoso, tem que ser hospitaleiro, tem que ser benevolente, tem que ser compassivo, tem que ter a marca da harmonia, assim como da humildade. As igrejas de Cristo, meus irmãos, elas seriam comunidades muito mais felizes se todos nós realmente amássemos uns aos outros desta forma. Eu convido você, durante a semana, a ler 1 Coríntios capítulo 13 com calma, porque ali ele destrincha ainda mais, ele detalha ainda mais exatamente o que ele está falando aqui do verso 9 ao verso 16. Como realmente somos uma igreja cristã vivendo o amor verdadeiro. É a prática, são os imperativos do amor. Lembra que eu lhes disse? Até o capítulo 11 a gente viu os indicativos, o que Deus fez. Agora nós estamos nos olhando para o que nós devemos fazer. O que é imperativo na vida cristã, em decorrência daqueles 11 capítulos, em decorrência do Evangelho. Meus irmãos, você tem várias formas de demonstrar toda essa prática do amor. Eu acho que a primeira é você participando dos trabalhos da sua igreja, quando você pode, é evidente. Porque nos trabalhos da igreja nós nos envolvemos com as pessoas. E um desses momentos mais marcantes para nós tem sido as quartas-feiras e o domingo pela manhã. Porque no domingo à noite, eu reconheço, nós não temos muito tempo para interação. Muitos de vocês estão olhando a cabeça do seu irmão nas costas. Quando termina o culto, nós não podemos nos abraçar, nós não podemos manter um nível de contato, por causa até da pandemia, e nós vamos embora para casa. Mas quarta-feira nós colocamos os nossos pedidos, os nossos lamentos, as nossas súplicas, sabemos da necessidade dos irmãos, temos um tempo melhor para conversarmos. Você pode começar praticando por aí. Exponha a sua vida, meu irmão. Não tenha medo. Não tenha medo. Você não precisa contar a sua vida em detalhes para todo mundo. Não é isso que eu estou falando para você. Seria tolice fazer isso. Mas procure ser visto pelas pessoas. Procure ver as pessoas. Aquela irmã que está lá no último banco, ela perdeu a sua mãe essa semana. Ela está de luto. Talvez se eu não lhe dissesse isso, muitos aqui iriam embora e nem perguntariam o nome dela e por que ela está aqui.
E ela já veio outras vezes aqui na igreja. Maricele é nova aqui. Quantos de nós nos importamos com ela? Quantas vezes, meu irmão, você pegou durante a semana o seu telefone, o seu WhatsApp, seja lá o que for, e entrou em contato com alguém? Como é que você está, meu irmão? Faz tempo que eu não te vejo. O que está acontecendo? Eu sei que tem gente que é difícil. Tem gente que não quer ser conhecida. Eu sinto isso. Eu entro em contato com pessoas e muitos não querem ser conhecidos por mim. Muitos não querem abrir a vida. Eu entendo. E eu os respeito. E eu sei que você também vai enfrentar isso. Mas eu lhe pergunto, você está realmente colocando o amor cristão em prática? Você olha para um irmão, mesmo que seja um irmão novo na fé, com talvez falhas, com talvez algumas manias que você não gosta, algumas coisas que você fala, nossa, isso é repugnante no irmão. Mas você olha para ele e fala assim, esse irmão, que tem coisas que eu não gosto, ele foi feito à imagem e semelhança do meu Deus, do meu Pai. Ele é portador da imagem de Cristo. Você olha assim para os erros do irmão. Talvez você tenha alguém que aqui dentro mesmo, no passado, eu não sei de história nenhuma, tá? Eu não estou especulando aqui. Pode ser que alguém no passado tenha te perseguido aqui mesmo. E como é que você ficou? Com mágoa eterna? Com rancor? Com aspereza? Ou você realmente pode mudar e dizer, eu vou abençoar o meu irmão. Eu vou falar bem dele. Mesmo que ele tenha feito muito mal para mim. O Senhor Jesus Cristo disse que se nós vivermos dessa forma, meus irmãos, nós vamos mostrar para o mundo que verdadeiramente nós somos cristãos. Se nós não vivermos assim, você é só mais um religioso. Só mais um. Você poderia ser budista, você poderia ser hinduísta, você poderia ser muçulmano, judeu, praticante de religiões afro-brasileiras, espírita. Você poderia ser mais um religioso qualquer. É sério isso, irmão. Se você não tem zelo pelas coisas do Senhor, se você não é fervoroso de espírito para servir ao Senhor, você não está praticando o amor. É isso que o texto acabou de me dizer, não sou eu que estou dizendo. Deus tenha misericórdia de nós, Deus nos abençoe, Deus nos abra o coração para a sua palavra, possamos nos arrepender de como temos vivido até hoje. Perfeito ninguém vai ser aqui, meu irmão. Ninguém vai ser perfeito aqui. Não procure perfeição na igreja. Eu tenho falado isso para todas as pessoas que não são evangélicas e que se aproximam da igreja. Falei, você não vai encontrar uma comunidade perfeita aqui. Nós não somos perfeitos. O seu pastor talvez seja o mais imperfeito de todos. Mas nós estamos buscando ser parecidos com Cristo Jesus. Vamos orar.